E a tua misericórdia se estende aos que os temem de geração em geração, Pai. Nós rendemos graças a Ti, Deus, porque santo é o Teu nome. Ora manchora managassora managasui. Ah, Espírito Santo, continua tendo liberdade no meio de nós, Senhor. Oh, rimiandarashui aramanagas. Em tempo, Senhor, onde igrejas estão mornas, Pai, nós pedimos que o Senhor venha ter liberdade no meio de nós. Ah, Senhor, nos leva para águas profundas nessa noite. Ah, Senhor, nós queremos ir mais fundo contigo. Oh, Senhor, que todas as pessoas que chegaram aqui cansadas e sobrecarregadas, Pai, elas possam, Senhor, sair daqui renovadas, porque a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, Deus. Oh, Deus, que o Senhor venha levar para si todo o cansaço físico, Pai, todo o cansaço emocional e espiritual dos Teus filhos que entraram aqui nessa noite. Ah, Jesus, Jesus, continue se fazendo presente no meio de nós. Nós necessitamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 14. No versículo 22. É um texto bastante conhecido. E todas as vezes que eu vou pregar sobre texto conhecido, eu falo essa mesma coisa. Não é porque é conhecido que o Senhor não traz uma revelação nova para o nosso coração. Se você lê, se você medita a palavra do Senhor, você já sabe que ela se renova todos os dias. Então eu creio que o Senhor tem uma mensagem direto do trono dele para nós nessa noite, amém? Alan, é Salmo 11:5. Primeiro eu vou ler esse versículo, depois eu vou para Mateus 14, por favor. Oh, glória a Deus. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Vou ficar só na parte A, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui no Salmo vem nos dizer que o Senhor põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. E o que é a prova do Senhor na nossa vida? O que são as tempestades que Ele permite a gente passar? Essa prova, esse processo, nada mais é, igreja, do que a santificação. Quando o Senhor, Ele permite nós sermos provados, Ele quer extrair de nós o melhor azeite. Eu gosto muito da comparação da vida do cristão com o ouro. O ouro tem vários processos, e um dos processos do ouro é o ouro ser refinado. E o refinador, ele fica olhando aquele ouro ali ser refinado, e até o momento que ele consegue ver a sua imagem naquele ouro, como um espelho. E o Senhor, Ele quer extrair isso de nós, Ele quer ver Cristo em nós. Então, como ouro, nós somos passados pelo processo de refinamento, pelo processo de prova, por uma enfermidade, como a Thaísa testemunhou aqui. Como a pastora falou sobre Salomão. Salomão recebeu um dom, algo de Deus, e logo ele já foi provado. Porque o Senhor, Ele sempre tem uma prova para nós, igreja. Olha, eu sei que a gente não gosta de prova, a gente não gosta de tempestade, mas toda prova, ela tem um propósito. Todo processo tem um propósito na nossa vida. Seja na área financeira, na área sentimental, na área emocional, no nosso casamento. E o que acontece? Nós queremos ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Olha que interessante, nós somos assim. Quando o Senhor permite uma aprovação na nossa vida, a gente muitas vezes sabe a área que o Senhor quer trabalhar em nós. Só que o Senhor fala, Deus, mas o Senhor não precisava fazer assim, por que o Senhor não faz de outro jeito?
Por quê? Porque dor para nós é um sacrifício muito grande, mas para o Senhor é ferramenta de trabalho. Aí o que o Senhor faz? Ele permite uma enfermidade, Ele toca no seu casamento, Ele toca na sua vida financeira, toca nos seus filhos, vai tocando. Eu falei que o Senhor toca, eu não estou falando de diabo, igreja. Porque nós temos a mania de achar que tudo que acontece de ruim na nossa vida é o diabo. De fato, às vezes sim. Acontecem levantes na nossa vida. Mas muitas vezes quem nos leva para o deserto, quem nos leva para o meio da tempestade é o Senhor. E eu recentemente vivi uma experiência muito profunda desse texto, que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Foi antes de eu pregar, no encontro das mulheres. Eu estava tudo certo, né? Ia pregar e tudo, e tem muitos levantes, como tudo que a gente vai fazer, gente. Se você vai abrir uma empresa, tem uma provinha. Se você vai ser promovido, tem alguma coisa, sempre tem algo. E um dia antes de eu pregar, a Sara foi picada por uma abelha, e a Sara é muito alérgica, só que ela já tinha sido picada por uma abelha antes. E picou e a vida seguiu. E ela foi picada por uma abelha e ela teve um quadro de alergia muito intenso, que nós também não estávamos esperando, né? Nós chegamos com ela na fêmea, ela já estava em um estado de anafilia, a médica falou, que é choque anafilático. Ela pediu o exame e depois constou lá que a infecção dela era altíssima. O pai, é lógico, estava super centrado, mas era um processo meu com o Senhor. Porque quando toca nos nossos filhos, quem é mãe sabe. A gente tem que ter muito domínio próprio, muita fé para a gente conseguir verdadeiramente estar alicerçada. E nós fomos para o hospital, a médica, quando pegou ela, já falou, ela vai ter que ficar internada. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E aí nós saímos dali, fez o exame nela, né, e tudo. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu repreendo a enfermidade sobre a vida da Sara, eu repreendo. Aí o Senhor falou, sou eu. Aí na hora que eu estava orando, eu parei. E o que eu ia falar para Deus? Eu repreendo você, Deus, na minha vida? Aí o Senhor falou, sou eu. Aí eu falei, meu Deus. Amém, Jesus. E ali o Senhor trouxe um bálsamo para o meu coração. Porque nós falamos que a nossa vida está na mão de Deus, mas quando muitas vezes Ele permite a gente passar por algo, a gente não consegue ter visão espiritual para aquele processo. E nós fomos, graças a Deus eu tive o apoio do André, eu fui. Para algumas pessoas poderia parecer até que eu estava sendo negligente com a minha filha. Mas eu estava debaixo de uma palavra que o Senhor liberou, que Ele se responsabilizaria. Porque Ele estava fazendo eu passar por uma prova para eu poder chegar aqui e falar de um Deus que cura. Então o que acontece? A unção que você quer derramar na vida da pessoa, ela primeiro tem que transformar a sua vida, irmão. É necessário que você passar por esse processo, é necessário nós passarmos por tempestade, para nós termos a autoridade de falar, eu passei, eu venci, mas o Senhor estava comigo. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque nós pensamos que Deus é intencional nas coisas que Ele faz. Quando Jesus foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus antes do seu ministério, Deus estava sendo intencional com ele. Deus é intencional na sua vida, irmão. Deus é intencional na minha vida. Quando o Senhor permite a gente passar por algo que nós vamos ser provados, como a palavra dele diz que o ímpio e o justo é provado por ele, nós precisamos entender que há uma intenção, há um ensinamento, há um propósito naquilo. E aí o que acontece? Você não ouve a voz de Deus, não sabe que é Deus e você se desespera. Você não consegue abraçar aquela experiência de deserto, de tempestade, como algo bom. Como um dia eu cheguei para uma pessoa e eu falei assim, olha, eu estou tendo muito problema. Eu e o André estávamos passando por um problema no casamento muito grande. E aí ela falou para mim, olha, se você veio aqui esperando que eu vou te abraçar, que eu vou te consolar, eu não vou.
Porque eu estou falando com você na autoridade de Jesus. Você abraça essa experiência que o Senhor está te dando, que você vai ver o crescimento que você vai ter como esposa, como serva, como filha de Deus. E na hora aquilo me confrontou, irmãos. Porque quando nós estamos no vale, no deserto, muitas vezes a gente se vitimiza. A gente quer buscar alguém para passar a mão, sendo que se é Deus que está te forjando, é você que precisa entender que aquela experiência tem que ser abraçada por você. Porque Deus, Ele não vai levar você para uma tempestade para lá na frente você perecer. Deus não trabalha assim. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para nos ensinar. O Senhor vem nos ensinar a sermos melhores. O Senhor vem nos ensinar a extrair o que é melhor de nós, irmãos. Porque não adianta. Não adianta, nós só crescemos em meio à dor. Eu sei que é triste, igreja. Mas nós só crescemos em meio à dor. Não tem outra maneira do Senhor fazer a gente chegar e olhar para Ele com a sinceridade, se Ele não arrancar um fio de cabelo por vez da gente. Não tem como. Porque nós somos vaso, nós não somos vaso de vidro. Nós somos vasos que estamos sendo trabalhados na mão do Senhor. E enquanto Ele não achar que nós estamos bom, Ele vai trabalhar em nós e assim vai ser até a gente morrer. Ô glória! Só que tem áreas na nossa vida, igreja, que nós não conseguimos romper, que nós não conseguimos vencer. Sabe aquele looping que você fica? Você teve uma depressão hoje, daqui um ano você tem, aí você tem, então você não consegue romper aquele ciclo na sua vida. Você sente que você sempre está dando um passo para trás, 2 para frente e 3 para trás, 2 para frente e 3 para trás. Eu quero meditar aqui em Mateus 14 sobre uma passagem que ela foi retratada de 2 formas para os discípulos. Mateus 14, 22, por favor. E é interessante, irmãos, que Jesus ensinava, mas Ele jogava os discípulos para a prática. Ele estava ali no monte, Ele dava o ensinamento, só que Ele levava os discípulos para viver aquilo que eles recebiam. Então o que você recebeu hoje, o Senhor vai te levar na prática amanhã. Foi o que eu vivi no encontro de mulheres. Luciana falou bem assim para mim: você vai entregar, mas antes você vai passar pela prática. Eu falei: ô, língua. Porque passar pela prática nos causa dor, irmãos. Nos tira da zona de conforto, não é fácil. É nesse momento que você tem que dizer que Deus é santo, que Ele é poderoso, que você confia nele e que Ele cura e que Ele opera. É quando você tem que pagar a folha de pagamento dos seus funcionários amanhã e hoje a conta está negativa. E você fala: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? É você ter um filho que está na droga e você falar: Senhor, quando ele entrar aqui, eu determino a cura para ele. A prática de Deus é assim na nossa vida, irmãos. Não tem outra maneira. Nós estamos aqui para receber, mas o Senhor quer que a gente viva. Porque senão nós não vamos crescer na presença dEle. É por isso que aqui esse púlpito tem usado para falar que nós devemos crescer. Chega de ser meninos. Se nós ficarmos como meninos, irmãos, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados. E quando Jesus voltar, nós vamos ficar. É necessário que haja um crescimento. O Senhor sempre está nos levando para estações de crescimento espiritual. Se Ele te deu a mesma prova e você está patinando e você não evoluiu nem um pouquinho, revisa a sua vida hoje. Algo de você precisa ser consertado perante o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, nós vemos
que Jesus vai andar sobre o mar. É um pouco longo, então eu vou lendo e ministrando. Irmãs, é engraçado que nesse texto aqui, Jesus, ele faz com que os discípulos entrem no barco. Vão na frente dele enquanto ele se despede nas multidões. Há alguns capítulos atrás, em Mateus 8, no versículo 23, os discípulos também passam por uma tempestade. É interessante que aqui eles estão passando por uma prova bem semelhante da que eles já tinham passado. E olha que interessante como Jesus faz. Assim como a multiplicação dos pães também são duas. Assim como quando ele chama Pedro lá no barco. E lá na frente, depois Jesus ressurreto, também tem um mesmo encontro semelhante com Pedro. Então o Senhor muitas vezes cria situações semelhantes na nossa vida. Busque, o Espírito Santo vai te trazer. Talvez no seu casamento, talvez na sua vida emocional. Coisas que você já passou e que agora você está passando. O Senhor está permitindo você passar novamente. E aqui quando a gente começa a meditar na passagem do Senhor, na primeira tempestade, que é essa que eu falei, Jesus ele entra no barco com os discípulos. Coloca para mim, por favor, Mateus 11, 23, para a igreja acompanhar. A palavra do Senhor diz que Jesus entra no barco e os discípulos o seguem. Aqui em Mateus 14, 22 diz que Jesus faz com que os discípulos entrem sem ele. Olha que interessante. Conjecturando, né? 8, 23. Isso. O Senhor, muitas vezes, Ele diz para nós que nós vamos ser provados. Manda pessoas para nos ajudar em oração, para estar conosco. A gente sente o cuidado de Deus, o Senhor providencia, é aquela beleza, irmãos. E nós sentimos que Jesus está conosco no barco. Só que tem situações que o Senhor vai nos lançar sozinho para o barco. Mas não é sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. São coisas diferentes. Mas nós temos a sensação que nós estamos sozinhos. Como foi ministrado aqui na quarta-feira. Quantas vezes você falou, Senhor, como eu me sinto só nesse processo? O meu marido não me entende, a minha amiga não entende, não vai entender, irmãos. Porque há uma estação para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E existem momentos que você vai ter que entrar nesse barco sozinha. O Senhor vai te conduzir, vai te lançar sozinha. Por mais que aqueles discípulos estivessem coletivamente, mas cada um ali, depois nós vamos falar sobre Pedro, teve uma experiência individual com o Senhor. Oh, aleluia. E aqui, mais para frente, a palavra do Senhor em Mateus 14, no 23, diz que Jesus despede das multidões, sobe ao monte para orar, e ao cair da tarde, ele permanece lá. Entretanto, o barco que já estava longe, a uma boa distância da terra, começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse texto, ele também está refletido em Marcos e em João, com detalhes diferentes. E lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, fala que os discípulos remavam com dificuldade e Jesus observava os discípulos. Então vamos voltar. O Jesus coloca os discípulos sozinhos no barco. Ele se ausenta fisicamente, porque nós estamos aqui falando de uma passagem bíblica. Só que a todo momento ele está observando. O Senhor sempre está nos observando. Como eu disse, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Quando nós sentimos que o Senhor está ausente, mesmo sabendo que o Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, existe um ruído na nossa fé. Existe um ruído em nós entendermos o caráter de Cristo na nossa vida. E aqui, lá em Marcos, que retrata essa mesma passagem, diz que o Senhor, vendo os discípulos de madrugada, ele saiu, irmãs, era à tarde. Vamos entrar na Bíblia? Jesus saiu, era tarde. E de madrugada, ele observando que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário, as ondas
estavam ali açoitando o barco, Jesus começa a ir até onde ele estava. Jesus, ele sempre vai se apresentar no momento que nós necessitamos. Jesus, ele sempre vai se apresentar no momento que nós necessitamos. E olha que interessante, igreja. É a mesma prova, se nós formos ver. Barco, tempestade. Lá em Mateus 8, 23, quando o mar levanta uma grande tempestade, começa a cobrir o barco, os discípulos vão até Jesus. E aqui, eles remam ali uns 5, 6 quilômetros e Jesus vai até os discípulos. Ô glória, você não entendeu, irmão? Lá atrás, na mesma prova, os discípulos se apavoraram. E eles foram acordar o mestre. Aqui, por mais que existia uma dificuldade, mas eles estavam remando. Eles estavam indo. Então nós conseguimos entender que os discípulos cresceram um pouquinho na fé deles. Estavam entendendo um pouco sobre o Senhor. Oh, aleluia. Só que quando o Senhor nos prova, irmãos, o Senhor, ele tem sempre algo a mais para nos ensinar. E por mais que parecesse a mesma experiência, mas tinha um upgrade aqui. Os discípulos não iam passar exatamente pela mesma coisa. Por quê? Porque o espaço de tempo nos acrescenta fé, nos acrescenta maturidade, nos acrescenta crescimento para aqueles que querem. Oh, aleluia, Jesus. E aqui, no versículo 26, Mateus 14, 26, diz que os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, Jesus, que estava indo até eles, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Aqui eles não estavam nem tanto preocupados com as ondas. Mas eles não estavam entendendo que era Jesus que estava ao encontro deles, porque eles nunca tinham vivenciado isso, igreja. Quantas vezes o Senhor nos convida a termos experiências sobrenaturais que nós nunca vivenciamos com Ele. Sabe o que acontece com a gente? A gente vai começando a ficar acomodado. Ah, eu já vivi aquela experiência, o que mais eu tenho para viver com o Senhor? Você tem muito para viver com Deus ainda, irmão. Nós temos muito ainda para viver com esse Deus. Não é porque você aceitou Ele em 1990 e hoje é 2025 que você não tem nada mais para aprender com Ele. Sabe o que nós fazemos? Limitamos demais Deus na nossa vida. E os discípulos estavam de frente com uma experiência que eles nunca tinham vivido antes. E ali eles começam a ficar apavorados. E eles, tomados pelo medo, começam a gritar. É um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor está apresentando para eles, irmãos. Dizendo coragem, liberando uma palavra sobre a vida deles. Não tenha medo. E aqui Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E nós temos várias lições só desse versículo, de um versículo. Porque eles estavam no barco, igreja. E o barco aqui representa a zona de conforto do cristão. A experiência da tempestade, ela passaria a acontecer fora do barco e não dentro dele. Fora do barco. E aqui Pedro, tomado por uma atitude de fé, desafia Jesus, fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. A fé exige coragem para sairmos do barco, da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, da preguiça espiritual. Ai, porque eu já fiz o propósito, querendo viver de propósito de ontem, de oração de ontem. Eu falei ainda para uma amiga minha, eu falei, o diabo está querendo acabar com a nossa vida e parece que você não está entendendo o que está acontecendo.
Oh, glória a Deus. Em quais áreas Deus tem te chamado para sair do barco? Em quais áreas o Senhor tem te chamado para sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, irmão? Irmão. É na sua área financeira? É dentro do seu casamento? É na sua vida emocional? É no seu ministério? Quantos dons que estão enterrados na igreja, porque pessoas se acomodaram, sentaram em cima de dons. Oh, glória. Aleluia. O Senhor está te fazendo uma pergunta nessa noite. Qual que é a área que você se acomodou, que você sentou em cima? Oh, aleluia. E Pedro, tomado ali por fé, irmãos, porque quando a fé vem, o medo sai. E quando o medo entra, a fé sai. E Pedro queria confirmar que era Jesus, para que ele tomasse uma atitude de fé. E olha que interessante, tudo isso acontecendo, irmãs. Mas os discípulos não estavam participando da experiência de Pedro, eles estavam apenas vendo. O único que foi viver essa experiência com Jesus, e o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas, foi Pedro. E Pedro disse: Senhor, mande que eu vá até aí. Olha que interessante. Por mais que cronologicamente na Bíblia, Pedro vai receber a revelação do Espírito Santo lá mais para frente, dizendo: Senhor, Tu és o Cristo. Ele já entendia que a palavra que o Senhor liberava, ela não voltava vazia. Ela tinha poder para curar. Então o Pedro, antes dele se movimentar, ele pede a Deus, a Jesus, desculpa, que libere uma palavra sobre a vida dele. Ele fala: Senhor, é o Senhor que está aí? Mande que eu vá até aí. Porque palavras são decretos, irmãs, sobre a nossa vida. Se você entendesse que a palavra é um decreto sobre a sua vida, quando o Senhor já liberou uma palavra para você, não era para você ainda estar cativo onde o Senhor já te libertou. Não era mais para você estar passando por esse problema financeiro, onde o Senhor já cancelou decreto de falência sobre a sua empresa, irmão. Oh, glória! E Pedro, ele entendia o princípio da palavra. Então ele fala para Jesus: Jesus, mande que eu vá até aí. E Jesus diz: venha. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E é interessante que Pedro, ele faz duas coisas. Ele confirma a identidade de Jesus. Ele pede uma palavra liberada para Jesus. E ele toma uma atitude de fé. Porque andar sobre as águas foi algo que Pedro desejou. Foi uma experiência que ele quis viver com o Senhor. E Pedro, eu gosto muito de Pedro porque olha para a vida de Pedro e olha para a sua vida. Somos semelhantes. Não falo só pelo impulso, eu falo pelo processo de crescimento espiritual, irmão. Para ser um líder, para ser uma pessoa com autoridade de Cristo, onde ele passava e a sua sombra curava, Pedro teve que passar por muitas coisas. Só que eu entendo, vejo, a Bíblia me confirma que Pedro era um discípulo que queria mais de Deus, irmãos. Oh, glória! Você é um discípulo que tem pedido ao Senhor que você quer mais dele? Oh, glória a Deus! E é interessante que Pedro, entendendo o poder da palavra que seria liberada, porque Jesus disse: venha. Só isso. Falou para ele: venha. E ele confiou. A palavra do Senhor, ela é espiritual, que se manifesta no físico. Ela é espiritual,
que se manifesta no físico e não ao contrário. E não ao contrário. E a palavra do Senhor diz que céus e terras passam, mas a palavra do Senhor não passa. Ela permanece para sempre. E que dificuldade nós temos de entender que quando o Senhor libera uma palavra para a nossa vida, já está decretado. Nós não temos coragem de nos impulsionar. Nós chegamos no culto e falamos: Senhor, me dá uma palavra. Aí o Senhor dá, fala: anda sobre as águas. Amanhã você está pedindo outra palavra para o Senhor. Por quê? Incredulidade, irmão. Falta de fé. Porque se nós entendêssemos que debaixo da palavra do Senhor, o que é espiritual já manifestou no físico, nós viveríamos mais milagres. Oh, glória! Aleluia, Jesus! A palavra do Senhor diz que nós não podemos receber nada se do céu não nos for lhe dado, irmãos. Não é da terra, é do céu. Primeiro é liberado lá, para depois manifestar aqui. Oh, glória! E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Há quanto tempo você não tem descido do barco e andado sobre as águas com o Senhor? Há quanto tempo você tem se acomodado, tem deixado que o cansaço, a preguiça, guiasse a sua vida? Irmãos, nós precisamos sempre querer mais do Senhor. E eu admiro isso em Pedro. Porque ele não se contentava. Pedro, ele era tão emocionado que ele falou que ele ia morrer no lugar de Jesus. Mas Jesus riu, irmãos, eu creio. Porque o Senhor olhou e falou: Pedro, você não sabe o que você está falando. Mas não é ruim você querer ter mais de Deus, irmãos. Não é ruim. Porque enquanto todos aqueles discípulos ali viam a experiência, o único discípulo que viveu a experiência foi Pedro. Ele viveu um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Porque ele teve fé. Porque a fé estava no coração dele e ele foi motivado pela fé. Dá um glória aí, porque senão você vai dormir nessa cadeira. E a palavra do Senhor diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo. É interessante, irmãos, como eu já falei, quando a fé entra no nosso coração, ninguém para um homem e uma mulher de fé. Só que quando nós tiramos os olhos de Jesus e o medo encontra um espaço, acabou a pessoa. Acabou. O medo, irmãos, é a ausência de fé. Me desculpa, eu também tenho medo. Quando o medo entra e toma o meu coração, é porque não estou dando espaço para a fé. O medo anda assim, ó, com a incredulidade, irmãos. O medo são as nossas emoções. É por isso que nós temos que deixar a palavra guiar a nossa vida, o Espírito Santo guiar a nossa vida. Porque assim nós vamos ficar com os olhos fitados em Jesus. Não tem outra receita, irmãos. Não tem. Esse aqui é o Evangelho. É simples, é genuíno. Precisamos estar com os olhos fixados em Cristo. E Jesus aqui estava convidando, estava impulsionando os discípulos a viverem uma prova com Ele. Porque mesmo na prova, se abraçarmos as experiências que o Senhor tem nos dado, permitir passar, nós vamos sair transformados dela. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela não pode ser emocional, irmãos. Eu não posso ter uma fé do meu coração. Porque senão eu vou estar no meio da tempestade,
andando sobre as águas, e na hora que eu olhar para o vento, eu vou cair. Porque eu vou estar ligada na minha emoção, no que eu sinto, e não no que o Senhor disse que faria. Porque eu não consigo ver a fé, irmãos. Eu preciso viver. E como é difícil um crente ter uma fé verdadeira. Vamos falar a verdade. Porque quando a dificuldade bate na nossa porta, a gente quer estender a mão para qualquer pessoa. Falamos até que confiamos em Deus, mas Deus sabe que o nosso coração não está voltado para Ele. E aqui, a palavra do Senhor diz que, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. É o que acontece com a gente. Quando o medo entra, irmãos, nós começamos a afundar. Nós começamos a perecer. Não tem como. A sua emoção, o seu estado emocional vai sempre te levar para o pior. E não para o melhor. Se todas as circunstâncias estão ruins, é muito difícil você encontrar no seu coração o otimismo. A tendência é você cair. É você parar de crer. Crer na restauração do seu casamento. Crer na restauração da sua empresa. Crer num filho que o Senhor disse que te daria e não chegou. A tendência é nós afundarmos. Porque o nosso olhar está para as circunstâncias. É quando eu recebo um câncer e eu creio que vai ser curado, mesmo o médico dizendo que não. Da onde que pode surgir isso, se não do Senhor? Oh, glória a Deus. E é interessante que Pedro, ele está na direção certa, irmãos. Porque ele estava a caminho de Jesus, só que Pedro, ele perde o foco. Quantas vezes nós estamos na direção certa, mas sem o foco certo? E aí nós começamos a perecer. Sabe o que acontece hoje? Eu falo muito isso. Os crentes estão menos espirituais, igreja. Os crentes estão menos espirituais. É como eu dei o exemplo. É você estar com um problema financeiro e a primeira pessoa que vem na sua cabeça: eu vou ligar para o meu gerente, eu vou ver a taxa de juros, eu vou ver a Selic, eu vou ver isso, eu vou falar com a irmã. O primeiro pensamento que tem que vir na nossa mente é: eu vou dobrar o meu joelho e eu vou perguntar ao Senhor o que Ele quer de mim nisso aqui. O que Ele quer que eu aprenda com isso aqui. E Pedro começa a gritar: salva-me, Senhor. E parecia que Jesus estava longe, mas a mão do Senhor nunca está longe. A mão de graça, a mão de misericórdia sempre estará estendida para aqueles que gritarem e pedirem por socorro. E Jesus prontamente estende a mão para Pedro. Ele estende a mão para Pedro. Você acha que o Senhor não está com a mão estendida para a sua vida também? Você acha que o Senhor não está com a mão estendida para a sua depressão? Para a sua doença? Para o seu casamento que muitas vezes você acha que está falido? Para o seu ministério que você sentou em cima aí e não tem coragem de fazer aquilo que o Senhor mandou? A mão do Senhor sempre estará estendida para nós. Porque da mão do Senhor sai graça, sai virtude, sai misericórdia, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. E o Senhor nunca nos dá uma prova, irmãos, para nós afundarmos. E você sabe o que é interessante? Jesus, ele fala a mesma coisa que ele falou na outra tempestade. Homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus, ele diz que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós moveríamos a montanha do lugar. Como está a sua fé em Cristo hoje, igreja?
Em que zona de conforto você precisa sair para que a sua fé seja exercitada, para que a sua fé vá para um nível onde quando chegar uma provação você esteja em pé. Pela sua casa, pelos seus, por você. Oh, aleluia, Jesus. E você sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, na outra tempestade, aqui em Mateus, no capítulo 8, quando os discípulos falam que eles estão perecendo, e o Senhor também pergunta, fala, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? O Senhor levanta rapidamente e repreende o vento e o mar. Só que Pedro não foi assim. Aqui, quando eles sobem juntos para o barco é que o vento cessa. Por que que o Senhor não acalmou a tempestade no início? Se Ele é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Por que, igreja? Por que que Jesus não acalmou aquela tempestade como na primeira vez? Por que que agora Ele permitiu todo esse processo para só então a tempestade cessar, o vento cessar? Tem provas, irmãs, que enquanto nós não aprendemos, o Senhor não vai acalmar a tempestade. Enquanto Pedro não viveu tudo que ele tinha para viver nessa experiência com o Senhor, a tempestade não foi acalmada. E muitas vezes nós oramos pedindo, Senhor, acalma essa tempestade. Só que você vai mudar a sua oração. Fala, Senhor, o que eu não aprendi ainda dentro dessa tempestade? O que eu preciso aprender, o que eu não vivi, meu Deus? O que eu preciso aprender ainda, Pai? É o meu caráter que precisa ser forjado? É o meu coração que precisa ser administrado, as minhas emoções? É algum caminho mau que eu tenho percorrido? É a minha incredulidade? Porque, irmãos, a incredulidade, ela não agrada a Deus. Porque a incredulidade, ela é a ausência de fé. E às vezes o Senhor permite a gente passar por provas muito grandes na nossa vida, no nosso casamento, na área financeira. Eu conheço pessoas, o André compartilha comigo sempre que ele pode, ele trabalha em instituição financeira, de pessoas que estão oprimidas, não conseguem sair de dívidas, de falência, irmãos. Porque não entenderam que precisam estender a mão, precisam gritar para aquele que pode resolver, que é o Senhor. Estão ainda patinando no processo. Pessoas que têm uma promessa liberada e não viveram. Por quê, irmãos? Por quê? Não aprenderam o que o Senhor quer ensinar. Então você pergunte ao Senhor essa noite, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Quando você aprender, o vento vai cessar. E é interessante que, como eu já falei e volto a falar, viver a experiência é uma decisão do discípulo. Porque os outros discípulos só viram, eles não viveram. Depende de uma atitude nossa. Depende de uma atitude de fé. Depende de nós, irmãos. Depende de nós. E aqui, quando eles sobem e o vento cessa, as pessoas que estavam no barco o adoram e dizem, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Além do Senhor querer nos ensinar no processo, na tempestade, o Senhor sempre vai fazer algo para a glória dEle. O Senhor não vai dividir a glória dEle com ninguém. Muitas vezes nós queremos colocar pessoas dentro de algo que é só eu e Deus. O Senhor não vai permitir que você dê a glória para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para uma pessoa.
Ah, o meu casamento foi restaurado por fulano. A minha empresa saiu do vermelho porque eu consegui um empréstimo de 0,5% juros. Nem sei se existe isso, tá, irmãos? Não sou... Acho que nem existe, né? Que o juros está altíssimo. A inflação do Brasil está terrível. O Senhor não vai fazer isso. Com aquele que é discípulo, Ele não vai fazer. Para o ímpio, Ele vai fazer. Mas para aquele que quer que a glória dele seja manifestada através da sua vida, o Senhor não vai fazer. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Enquanto as pérolas se posicionam, o Senhor falava muito comigo em oração. Porque talvez hoje, nesse dia, dia 15 de maio, você ainda não está em uma tempestade. Mas no dia que você tiver, você vai lembrar dessa palavra, porque o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra, ele trabalha com experiências. E ele vai fazer você se lembrar da atitude que Pedro teve. Pedro só afundou porque ele perdeu o foco. Você pode muitas vezes estar na direção certa, mas com o seu foco errado. Para o que você tem olhado, irmão? Você tem focado no médico? Você tem focado no tempo? Você tem focado no problema? No que você tem focado? Porque para nós andarmos sobre as águas, irmãos, é necessário que nós olhemos somente para uma pessoa, que é o Senhor. E Ele te convida nessa noite, igreja. Feche os seus olhos em nome de Jesus. A você andar sobre as águas. O Senhor quer que você tenha experiências com Ele. Sabe o que acontece conosco, irmãos? A gente só vê a experiência do outro, a gente não vive. E o Senhor está dizendo: eu quero que você viva uma experiência pessoal comigo. Aleluia. Venha, filho. O Senhor está te chamando nessa noite. Aleluia. Venha. O Senhor está liberando palavras sobre vidas, sobre casamentos, sobre empresas aqui nessa noite. Fazendo um convite para que você olhe somente para Ele. E eu convido você a louvar esse louvor. Enquanto as pérolas louvam, nós estaremos ministrando aqui aquilo que o Senhor coloca no nosso coração.